Apresenta para Deus aquilo que você gostaria que o Senhor olhasse por você agora, que eu vou orar com você. Senhor, Pai, eu apresento a Ti cada irmão, cada irmã, todas as angústias, as tristezas, os desejos, os sonhos. O Senhor sabe o que se passa dentro de cada um de nós, Pai. Nós apresentamos a Ti, Senhor, porque o nosso Deus é o Deus de milagres e o Deus de maravilhas. Senhor, aquilo que não é conforme o Teu plano para a nossa vida, tira do nosso coração. Tira dos nossos sonhos, do nosso desejo. E vira o nosso coração em direção daquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Mas aquilo que está em conformidade com os Teus planos, Senhor, realiza. Nos coloca na posição, o que tiver que ser transformado em nós, transforma. Ao nosso redor também. Dê ordem aos nossos anjos, derruba essas muralhas todas, Senhor. Tudo aquilo que se levanta contra os Teus servos. O nosso Deus é maior do que qualquer problema, Senhor. Eu apresento os nossos problemas a Ti. Eu entrego os nossos fardos a Ti. Os nossos sonhos a Ti, porque o Senhor diz que o Senhor é que sabe os sonhos que tem, os planos que tem a respeito de cada um de nós, que são maiores e melhores. Eu entrego a Ti, Senhor. Eu declaro a vitória na vida de cada pessoa. Eu declaro o Seu agir na vida de cada pessoa, Pai, no poder e autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém, aleluias, glórias a Deus. Irmãos, hoje nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 37, versículo 5. Gênesis 37, versículo 5. Alguém coloca, por favor, para as pessoas que estão no YouTube. Davi coloca para as pessoas aqui atrás, para elas poderem ler. Gênesis 37, 5. Aqueles que encontraram, se coloquem de pé para que a gente possa ler a palavra do Senhor. Se você está sem Bíblia, não tem problema. Dá para ler ali. Eu vou ler com vocês também. E diz assim a palavra do Senhor. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes, ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e os vossos o rodeavam e se inclinavam ao meu. Então lhes disseram seus irmãos, tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiavam, por seus sonhos e por suas palavras. Podem se sentar. Eu vou falar um pouco para vocês a história de José, que isso tem a ver com a nossa vida e como é que você vai aplicar o que a gente está falando hoje. E essa é só uma passagem, né, pequena, mas a história de José é uma história que quase todos nós conhecemos, né? José, a gente brinca lá em casa que quando aparecer alguém para querer casar com os nossos filhos, a primeira pergunta era, Deus de Abraão? Aí a pessoa tem que falar, Isaac, Israel. Eu nem aceito mais que fale Abraão, Isaac e Jacó. Vai ter que falar Abraão, Isaac e Israel. É assim, é a primeira prova, sabe? Tem 5 perguntas, né? A pergunta número 5 era quem era os 72 que Jesus mandou de 2 em 2? Se acertar, tudo bem, pode casar com um deles, né? Mas a verdade é a seguinte, Deus preparou que o povo dele, né, ia conquistar grandes coisas, né? O Senhor tinha grandes planos, né? E eu costumo sempre lembrar que os planos de Deus são tão baseados em milagres que quando Deus disse para Abraão que a semente dele ia ser maior do que em maior número do que as estrelas no céu, Sara não podia nem ter filho, né? Aí Abraão teve um filho que se casou com uma mulher que não podia ter filho. Que teve outro filho que se casou com uma mulher que não podia ter filho. Que era um jeito de Deus dizer assim, ó, sou eu que estou fazendo, né? Sou eu que estou agindo, é o meu milagre, né? Porque Deus faz os milagres do jeito que Ele quer. Mas o fato é que veio Abraão, Isaac e Jacó, que depois passou a se chamar Israel, e ele teve 12 filhos, né? Que seriam a tribo de Israel. E um deles era José. E Deus tinha um sonho para José. Deus colocou esse sonho no coração de José. Ele mostrou para José que um dia eles todos iam se curvar perante José, né? Que José ia ser de alguma forma reverenciado pelos irmãos dele. Mas sabe o que acontece? Esse não era o sonho que Deus tinha para José. Esse era um pedaço do sonho que Deus tinha para José. E Deus colocou no coração de José esse pedaço, que era para que José entendesse o que é que ia acontecer com ele um dia. Mas o sonho que Deus tinha para José era muito maior.
Mas o fato foi que José era muito amado pelo pai dele, né? A Bíblia diz que ele era o filho já da velhice, né? Então e ele tinha uma túnica muito bonita, e aquela túnica, geralmente quem usava as túnicas eram pessoas que tinham muito dinheiro, eram pessoas que eram especiais, eram sacerdotes, e ele usava essa túnica. E os irmãos tinham muita inveja de José. E José, ele não sabia para quem contar os sonhos dele, né? Talvez você seja desse jeito também, né? Às vezes Deus conta o sonho para mim e eu conto para a pessoa errada, né? E às vezes a gente faz isso, né? Às vezes a gente tem a língua maior do que a gente devia ter, né? E José contou para aqueles que iam reverenciá-lo, né? Eles tiveram inveja de José e eles pensaram em matar José. Eu vou resumir bem a história, tá? Mas o fato foi que primeiro Deus não deixou que eles matassem José. Porque um dos irmãos pensou: não, não vamos fazer isso, não vamos sujar o sangue, nos sujar com o sangue dele, ele é nosso irmão. Vamos deixar ele morrer de fome. Depois vamos vender ele como escravo. Venderam como escravo e o Senhor começou a transformar a vida dele a partir dali, né? Porque ele foi vendido como escravo. Na casa em que ele ficou como escravo, ele começou a se erguer acima de todos os outros escravos e começou a cuidar daquilo tudo, até que de repente parece que as coisas caíram de novo, porque a esposa do senhor dele o acusou de tentar alguma coisa com ela, e na verdade ela que queria ter alguma coisa com ele, e ele foi parar na prisão. E é interessante o seguinte, porque às vezes a gente não entende tão bem as circunstâncias e a gente só entende essa história dessa forma, né? Mas o fato é que traição era uma coisa tão severa que ele podia ter sido morto, não ir parar na prisão. Aquela era uma prisão política. Em geral, quem ia para lá eram os presos políticos. Ele poderia ter sido morto até porque ele era um escravo e as pessoas podiam fazer o que elas quisessem com seus escravos, praticamente. Mas ele foi parar numa prisão e ficou lá por muito tempo. Tá? Entre ele entender qual era a visão, qual era o sonho que o copeiro tinha tido e ele ser resgatado foram mais 2 anos, até ele chegar lá no faraó e de repente o faraó colocá-lo acima de todas as pessoas, né? Mas eu queria te falar algumas coisas sobre isso, sobre como é que Deus realiza os sonhos na nossa vida, quais são os propósitos que ele tem para a nossa vida. E quando a gente conta essa história de José, em geral, a gente pensa: nossa, né? José passou por um monte de dificuldade, ele sofreu muita coisa, ele passou por aquilo tudo, e lá no final, os irmãos realmente se curvaram perante José. Mas não é esse o sonho que Deus tinha para José. Deus usou José para salvar milhares de vidas. Milhares de vidas. Porque José foi que compreendeu que eram 7 anos de vacas gordas e depois 7 anos de vacas magras. E ele foi colocado sobre todas as coisas para que ele pudesse, durante os 7 anos de vacas gordas, juntar aquele alimento e nos 7 anos de vacas magras, abençoar as pessoas todas. Porque, em geral, um sonho de Deus para a nossa vida não é um sonho de Deus que está relacionado só a gente. Às vezes ele até coloca um pedaço no nosso coração para que a gente possa compreender, para que a gente possa agir e talvez perseguir aquilo, porque é mais fácil a gente perseguir coisas que são relacionadas a gente. Se você virar para uma criança e falar assim: olha, Deus tem um plano grande na tua vida, você vai salvar a vida de milhares de pessoas. Depois ele vai ficar adolescente, vai começar a pensar que um dia ele quer ter um carro, ele quer casar com uma menina legal, ele quer morar num lugar bacana, tal. Aquela coisa de você vai salvar muitas vidas fica lá no fundo. Ele ainda pensa: Deus vai me usar para salvar muitas vidas, sabe? Eu me lembro que Deus me dizia desde pequeno que ele tinha o dom da palavra para mim e que ele ia me usar para pregar para muitas pessoas. E ele falava isso muito assim. Eu simplesmente ignorava. A verdade é essa. Eu fingia que não era comigo, porque eu pensava: eu tenho tanta coisa para fazer. Eu quero ser arquiteto, eu quero construir várias coisas, eu quero ter o meu próprio negócio, quero ter a minha casa. Eu me lembro, inclusive, quando a gente foi criar essa igreja, que a pastora Lenita conversando com as outras pessoas sobre criar a igreja, eu pensava assim: pode criar, né? Não tem nada a ver comigo, né? Eu vou continuar indo lá no culto, tá tudo bem. Então, não pensava que era algo que ia acontecer na minha vida, né? Porque o sonho de Deus não era o sonho que eu queria sonhar. O sonho que você quer sonhar, ele até pode fazer parte daquilo que Deus tem para você. Mas o que ele tem para você impacta a vida de várias outras pessoas. Sempre, sempre. E você não precisa ser aquele que está acima de tudo.
Tá? Você pode ser uma pessoa que vai à rua pregar e falar a palavra do Senhor e impactar a vida de outras pessoas. Mas o sonho que Deus tem para você sempre é um sonho que impacta a vida de muitas pessoas. Mas o fato é que às vezes as pessoas não compreendem por que a gente tem esse caminhar. Se Deus queria simplesmente abençoar José, se ele queria só que os irmãos se curvassem perante ele, bastava que o pai de José o exaltasse e colocasse ele naquela posição para que todos os outros se curvassem perante ele. Às vezes as pessoas não compreendem isso. Elas falam, mas por que José teve que passar por isso tudo para poder, em algum momento, os irmãos se curvarem perante ele? Porque isso não era o sonho de Deus. Isso era uma parte do que ia acontecer com ele. E um dia desse eu estava refletindo sobre isso e eu comecei a pensar numa coisa interessante. A gente mora aqui em Brasília, no Cerrado. E aqui no Cerrado tem algumas árvores que aparentemente elas são mais feias do que as outras árvores. Porque elas são tortas, elas têm a casca grossa, dura, né? Às vezes elas não têm a folhagem tão verde quanto você vai ver, por exemplo, na Mata Atlântica, em algum outro lugar. E eu me lembro, quando eu estava na faculdade, e eu fui estudar paisagismo. Eu não entendo nada de planta, tá, gente? Mas é porque na faculdade tinha uma aula dessa, eu tinha que assistir. Porque o meu dedo para a planta é uma maravilha. Encostar ela morreu. Eu consigo matar suculenta. Tá? Mas o fato é que eu estava na faculdade e eu me lembro que eles estavam falando sobre Brasília. E eles estavam dizendo que quando eles foram construir a cidade, eles trouxeram as árvores mais bonitas para a cidade. E eles plantaram essas árvores pela cidade inteira. E tinha árvore para tudo quanto é lugar. Brasília é uma cidade muito arborizada, né? Tem muita árvore. E tinha muita árvore dessas que tinha em todos os lugares do Brasil. Eles pegaram as árvores mais bonitas e trouxeram para cá. E o fato é que depois de muitos anos, essas árvores começaram a morrer. Elas começaram a morrer porque elas não eram as árvores certas para Brasília. E eles começaram a ter que substituir as árvores que eles tinham plantado em 1960 pelas árvores do Cerrado. E essas árvores do Cerrado elas têm uma característica muito interessante. Muitas delas, a semente para germinar precisa pegar fogo, precisa queimar. Ela precisa estar no meio do fogo para que ela possa crescer e virar essa árvore forte que sobrevive ao cerrado. Porque não é qualquer árvore que sobrevive ao cerrado. Então ela precisa queimar. Ela precisa passar por um processo que mataria quase todas as outras sementes, quase todas as outras árvores. E ela passa por isso e depois ela germina e ela vira a árvore que sobrevive ao cerrado. E o que Deus estava fazendo na vida de José era queimar a semente de José. Porque José, quando ele era mais novo, e ele era cuidado pelo pai, e ele era colocado acima dos irmãos, pelo pai, na frente dos irmãos dele, tudo que aquilo fazia com José era trabalhar o ego de José. Porque todas as vezes que a gente começa a crescer, a gente começa a aparecer, a gente começa a fazer alguma coisa na vida, a primeira coisa que cresce é o nosso ego. É o primeiro jeito de Satanás tentar derrubar você de algo que Deus tem para você. É fazer você achar que você é bom demais. Fazer você achar que aquilo é por você, que foi você que construiu aquilo, que foi você que fez aquilo. De alguma forma, você que estava lá para fazer aquilo acontecer. Porque você é inteligente, porque você é capaz, porque você é bonito, porque você tem dinheiro, sei lá pelo quê, porque você tem saúde, tem vigor físico. Mas não é. E Deus precisava trabalhar aquela semente. E Deus precisava trabalhar aquela semente de várias maneiras, sabe? Primeiro que Deus precisava que ele estivesse no lugar certo. E ele só iria para o lugar certo se os irmãos tivessem vendido ele. Só que às vezes você começa a passar por isso, e sabe qual é o problema? A gente julga Deus no momento em que a gente está sendo vendido. E Deus vai lá e fala assim, olha, eu estou dizendo para você, tenha a paz que excede todo entendimento. Ou seja, tenha paz no seu coração apesar do que você está passando. Ou Deus diz assim, eu é que sei os planos que eu tenho acerca de vós. Eu é que sei os planos. São maiores, são melhores, são mais completos. Eu me lembro quando... Eu já comentei isso daqui mais de uma vez. Assim. Deus terminou um negócio que eu tinha que eu achava que era um dos propósitos que Deus tinha na minha vida. Só que, na verdade, não tinha nada a ver. E se aquilo não tivesse terminado, eu não tinha ido atrás dos propósitos. A verdade é essa. Só que naquela hora, eu estava sendo vendido. E na hora que você está sendo vendido, é a hora que a semente está sendo queimada. Nenhuma semente que está sendo queimada pensa, que beleza, estou sendo queimada.
Ai, como Deus é bom, que fogo gostoso. Sabe? Você não pensa isso. Você é o barro na mão do oleiro, e na hora que Deus te quebra e quebra esse barro, você não pensa assim, ai, que delícia ser quebrado. Ai, porque Deus agora quebrou minha autossuficiência. Como é bom sentir isso. Ai, como é bom eu entender que eu não sou nada sem Deus. O que você precisa passar na sua vida para entender que você é nada sem Deus? Você precisa passar um perrengue, né? Você precisa passar uma dificuldade, tentar fazer sozinho e entender que sozinho você não dá conta. Ou você começa a pensar, eu sou abençoado demais, eu sou muito bom, e como diz Paulo, só de você achar que você é bom demais, você já não é, né? Você já está errado. E é você sendo tratado por isso. Mas não é só isso. Não é só isso. Porque tudo bem, Deus podia ter feito José ser vendido e ele ir parar lá no Egito e está tudo bem. E chegar lá, ele encontrar o faraó e cumprir tudo que ele tinha na vida dele. Mas não era só isso. Não era só isso. José tinha que passar por outras coisas que criassem empatia na vida dele. Ele precisava viver com os escravos, para ele ter empatia pelos escravos. Ele precisava passar dificuldade, para ele ter empatia por quem passa por dificuldade. E ele precisava, durante muito tempo na vida dele, trabalhar o coração dele, porque um dia ele ia estar na presença dos irmãos e ele ia ter que perdoar os irmãos dele. Porque não é fácil também. Não é fácil. Inclusive, os irmãos de José achavam que quando o pai deles morreu, aí era a hora que ele ia se vingar. Eles achavam que ele não tinha perdoado de verdade. E aí eles pensaram, ai meu Deus, agora nosso pai morreu, agora José há de se vingar de nós. Inclusive, eles mandaram um recado para José, falaram, o nosso pai, antes de falecer, disse que era para você perdoar a gente. Isso foi como se dissesse, olha, esse foi o último pedido do nosso pai, tá, José? Ó, põe na tua cabeça aí, que esse foi o último pedido do nosso pai. Antes dele morrer, ele pediu que você perdoasse a gente. Eles falaram isso para José porque eles estavam se borrando de medo. A verdade é essa, que eles pensaram, agora José está lá naquela posição e agora é a hora que ele pode se vingar de nós. E eu não sei se você já passou isso na sua vida, mas às vezes, para você poder chegar e caminhar e atravessar determinados desertos, existe alguém que deu um empurrãozinho, sabe? Que foi lá e deu aquele pé na bunda que você precisava para poder atravessar esse deserto. A verdade é essa, sabe? Só que você vai atravessar esse deserto e você vai precisar ter o coração limpo, porque ninguém recebe as bênçãos de Deus sem estar com o coração limpo. Ninguém chega lá no topo e cumpre o que Deus tem para ele se não tiver perdoado. Perdão é uma coisa tão incrível. Eu vou te dizer uma coisa. Jesus, ele tinha um plano na vida dele também. Qual era o plano na vida de Jesus? Era vir, morrer por todos nós. Ele tinha que vir como homem, viver como homem sem pecado. Inclusive, para mostrar para mim e para você que é possível viver como homem sem pecado, ele tinha que vir como homem, não como Deus. Ele tinha que morrer pelos nossos pecados que ele não cometeu. E lá no final, o que Jesus fala? Pai, perdoa-os. Né? Jesus pede para que Deus perdoe a cada um. Eles não sabem o que fazem. Perdoe-os. Sabe? Jesus também foi traído pelos amigos. Porque tinha um deles lá que foi e vendeu Jesus. Outros só negaram, né? E eu não conheço ele, não. Não é comigo. Me inclua fora dessa. Sabe? Esse era Pedro. Me inclua fora dessa. Eu tenho nada com isso. Nunca nem ouvi falar. Sou amigo dele, não. Então, os amigos de Jesus também o traíram. Se você tem algum problema com as pessoas que estão ao seu redor, não se julgue especial. Isso aconteceu com um monte de gente na Bíblia. Tá? Acontece mesmo. Hoje eu estava conversando com a Tati sobre uma pessoa e eu falei assim, eu tenho certeza que foi essa pessoa que fez isso. E a Tati falou assim, mas por que ela ia fazer isso? Por que ela não tem motivos para fazer isso? Aí eu falei, motivos ela não tem. Quem fez não foi ela, foi Satanás por meio dela. Porque a palavra de Deus também diz que as coisas acontecem assim e que a nossa luta é contra principados e potestades. Gente, vamos combinar uma coisa? Se a gente precisa perdoar alguém, é alguém que fez mal para a gente. Porque senão a gente não precisa perdoar ninguém. Senão você não tem nada para limpar o teu coração. Quando Deus fala para você limpar do teu coração e você perdoar, é porque alguma coisa está ali dentro do teu coração. Eu me lembro quando eu era arquiteto ainda, nessa vida de arquiteto, eu fui professor universitário.
E eu fazia parte de uma comissão lá na UNB, que analisava casos especiais. Um cara que veio de uma faculdade transferido e tinha feito umas matérias aqui, a outra lá, e você tinha que ver como é que aproveitava o crédito do sujeito. Ou o sujeito que ia reprovar por causa de... Só chegava na gente casos especiais. E aí eu me lembro que eu tinha uma colega, uma professora, que todas as vezes que a gente ia analisar algum caso desse, ela queria usar a regra total, assim, né? Ó, é assim, está escrito aqui, é assim que a gente tem que fazer, e ponto final. E eu falava, fulana, deixa eu te contar uma coisa. Se for para fazer assim, não chega na gente. Porque se chegou em nós, é porque é um caso especial. É um caso que a gente tem que olhar de outra maneira, com outros olhos, com compaixão. Porque senão não precisava ter chegado em mim e você. Bastava dizer, não, o que está escrito é assim, assim, e ponto, acabou. Sabe? Então eu tinha essa consciência, né, de que tinha chegado ali em nós era um caso especial. E aí eu vou te dizer uma coisa, você é um caso especial para Deus, tá? Porque você é pecador, você é cheio de erro, você é cheio de coisas e tal, e você é um caso especial. E Deus vai lá e te ama. E Ele te ama antes de você se corrigir, quando você ainda é esse caso especial. Antes de você ter a empatia, antes de você trabalhar o seu ego, antes de você perdoar os seus irmãos, Deus vai lá e te ama. E aí Ele diz assim para você, vai lá e ama de volta. Perdoa de volta, como eu te amei. Porque José podia ter matado os irmãos todos e ninguém ia fazer nada. Ninguém ia fazer nada. Ele estava no direito dele, ele estava acima de todos, abaixo só do faraó. Mas Deus não te põe em nenhuma posição para que você possa se vingar de alguém. Deus colocou José lá para que ele pudesse salvar milhares de vidas. A verdade é essa. Quando Deus vai lá e trata a semente para que ela vire uma árvore do cerrado, ela vai virar a casa de centenas de animais. Ela vai virar sombra para centenas de animais. Ela vai trazer várias coisas para cada um de nós. E ela era uma árvore que nem era para estar lá, porque tinham plantado outro no lugar dela. A verdade é essa. Mas eu queria que você também lembrasse que quando você olha para um defeito teu, quando você olha para alguma coisa sua que você não acha legal, talvez isso seja a sua casca grossa da árvore. Talvez seja isso que Deus te fez para você prosperar em determinado lugar e poder te usar. Porque Deus tem os planos perfeitos. Como diz a pastora Tatiana, ela estava pregando no sábado, como convidada num grupo de jovens, né? E ela disse assim, olha, Deus, Ele não fez você e criou um plano para você. Deus criou um plano e depois Ele fez você. Então, se Deus fez você como você é porque como você é para cumprir esse plano de Deus. As coisas que Ele vai tratando e trabalhando em você são para cumprir esse plano de Deus. São para que você possa ser essa semente que vai queimar, vai germinar, e vai crescer e vai frutificar. E às vezes você acha que você não é, que você é imperfeito, que você tem vários erros, que você tem um monte de coisa ruim na tua vida, tal. Ou você está sendo vendido, ou você está sendo acusado, como a mulher de Potifar foi lá e acusou José de tentar alguma coisa com ela, e você está se sentindo mal, porque você pensa, eu estou sendo humilhado e eu estou sendo envergonhado, e não é justo o que estão fazendo comigo, eu estou sendo injustiçado. Deixa eu te falar, eu não conheço quase nenhum caso na Bíblia de homens que foram escolhidos por Deus ou mulheres que foram escolhidos por Deus para poder cumprir algum propósito que um dia não foram injustiçados ou alguém falou deles alguma coisa que não era para ter falado e que não era verdade. E aí a gente precisa trabalhar o nosso coração. O seu coração não pode se endurecer. O seu coração tem que trazer perdão e paz. E você tem que entender que algumas coisas que você passa na vida, elas são para te fazer melhor. Um dia desse eu estava preocupado com uma pessoa que eu gosto muito, porque ela estava num lugar que ela tinha poucos amigos. E eu estava muito preocupado com isso. E falando, Senhor, por que ela tem poucos amigos assim? E Deus falou assim para mim, porque eu estou trabalhando ela para algo muito mais importante que eu tenho na vida dela. E aí quem sou eu para poder dizer para o Senhor que essa pessoa está no lugar errado? Não sou ninguém, sabe? Porque às vezes a gente quer só que as coisas aconteçam do nosso jeito, mas o nosso jeito é o jeito que não cumpre os planos de Deus. Porque se José só tivesse ficado com os irmãos, ele não era essa semente que queimou para germinar.
Ele tinha ficado com os irmãos e ponto final. Ele não tinha ido nem para o Egito. E várias pessoas não tinham sido salvas. Aquelas milhares de pessoas que foram salvas pela ação de José, pelo plano que Deus tinha, sabe? E eu comecei a falar uma coisa para mim há muito tempo atrás, que era o seguinte: todas as vezes que eu achava que algo não estava 100% como eu queria, eu começava a dizer para mim mesmo: Bruno, você não é o centro da vontade de Deus no universo. Porque às vezes a gente tem essa tendência, sabe? De achar que o plano de Deus é para fazer tudo muito perfeito na tua vida, te pegar, te exaltar, te colocar em determinado lugar e você ser feliz e ponto final, sabe? Mas não é, né? E eu começava a falar para mim, para eu me lembrar: Bruno, você não é o centro da vontade de Deus no universo. O que significa isso? Significa que às vezes você está num determinado lugar, não porque Deus vai te abençoar lá, mas é porque Deus vai te usar para abençoar alguém lá. Que você está passando por determinada situação, não porque você tem uma vitória no final daquela situação, mas porque Deus está te usando para abençoar alguém no final daquela situação. E Deus cuida. Mesmo assim, Deus cuida. E Ele fala: só me coloca em primeiro lugar. Tati e eu tomamos uma decisão um dia desse que, economicamente, ela era burra. Né? A gente não queria tomar de jeito nenhum, mas Deus falou que era para a gente tomar. E a gente fez. Eu estava conversando isso hoje com a pastora Lenita. Eu falei: Deus mandou fazer, eu fiz. E agora, o que ele vai fazer com relação a isso, eu não sei, mas a gente precisa ser mais inteligente, que é se colocar na presença do Senhor. Significa que você vai se alegrar quando você está lá sendo vendido? Quando você está sendo humilhado? Não, é claro que não. Mas significa que você não vai dizer que Deus te abandonou, que você não vai dizer que Deus não olha para você, que você está sendo injustiçado e as coisas estão acontecendo e você não merecia. Você não vai julgar a Deus, enfrentar a Deus, brigar com Deus, confrontar Deus com qualquer coisa que você esteja passando, nem mudar o teu coração. José podia ter enchido o coração dele de amargura. E eu sempre me lembro, todas as vezes que alguém me faz mal, eu sempre me lembro o seguinte: essa pessoa não pode ter o direito de me atacar duas vezes. Que uma primeira vez é me fazendo mal e a segunda vez é me fazendo o teu coração igual dela. Porque se eu ajo do jeito que aquela pessoa agiu, e se eu ajo com rancor, e se eu ajo com agressividade, e se eu ajo de uma forma má, aquela pessoa ganhou duas vezes. Ela ganhou a primeira vez quando ela me fez mal, e ela ganhou a segunda vez quando ela me fez fazer mal. Eu lembro muito disso, sabe? E você pode se lembrar do caso de José. Gente, os irmãos queriam matar José. Jogaram ele num poço para ele morrer de fome. Depois eles falaram: não, vamos matar não, porque a gente não vai sujar nossas mãos com o sangue dele. Vamos só vender ele como escravo. Aí venderam ele como escravo, entregaram ele como escravo. E eles só foram ver José depois, porque Deus tinha um plano na vida de José. Senão eles tinham visto José nunca mais e ele ia ser escravo pro resto da vida. Mas José não endureceu o coração dele. E talvez ele até estivesse com o coração duro. E foi por isso que ele ficou mais tempo na prisão. A gente não vai saber. Mas Deus estava tratando ele lá na prisão. Eu não tenho a menor dúvida. Eu não sei o que é que Deus estava tratando José na prisão. Mas que ele estava sendo tratado, eu tenho certeza absoluta. Deus estava tratando ele para colocá-lo na posição que ele queria. Só assim ele ia ser o José que Deus queria que ele fosse. E você não vai geminar antes de pegar fogo. A verdade é essa. Porque Deus não prometeu isso. Porque Jesus diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu já venci o mundo. E ele ainda diz assim: olha, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas ele não fala que o diabo não vai tentar fazer uma coisa contra você. Ele fala que o diabo vem tentar contra você, mas você vai resistir e aí ele vai fugir de você. Só que às vezes a gente se entrega. Nas primeiras batalhas a gente se entrega. Nas primeiras dificuldades a gente se entrega. A gente não pode ser assim. Sabe que eu estava vendo esses dias um cara falando sobre negócios e ficou muito marcado na minha cabeça porque ele falou assim: a maior parte das pessoas se contenta com as coisas menores, com os sonhos menores, com a mediocridade e tal, não sei o quê. Isso significa que quando você sonha uma coisa mais alta, tem menos concorrência, porque tem pouca gente lá. Porque
quase todo mundo está fazendo o que é menos, sabe? E eu comecei a ler um livro que falava persiga o seu leão, né? E a mensagem mais interessante do livro é assim, se você está indo atrás de um sonho que você consegue realizar sozinho, você está errado. Você tem que ir atrás daquele sonho que Deus botou no teu coração. E que é um sonho que é tão grande e ele é tão impossível que ele só é realizado com o agir de Deus. Porque senão você está minimizando o potencial do milagre de Deus na tua vida. E aí agora, às vezes, quando eu me defronto com determinadas coisas, eu lembro das promessas que Deus já fez na minha vida. E eu penso assim, eu estou minimizando essas coisas todas. Eu estou com medo, mas eu vou com medo mesmo, eu vou enfrentar o meu leão. Eu não tenho mais medo do leão. A verdade é essa, eu vou perseguindo o meu leão. E José podia ter parado no meio do caminho. E está tudo bem. Porque várias pessoas param no meio do caminho. Na verdade, a maior parte das pessoas para no meio do caminho. Mas Deus tem um plano na tua vida. Não existe uma pessoa nesse mundo que não tenha um propósito de Deus para a vida dela. Algumas pessoas têm o propósito de cuidar das crianças, por exemplo. Você viu como as crianças ficam felizes porque a tia Olímpia vai estar com eles lá embaixo? Olha que legal isso. As pessoas têm propósitos. E os nossos propósitos não são tocar multidões. E eu vou te falar uma coisa, como é que Deus trabalhou o meu ego com essa coisa das multidões. É muito engraçado isso. Porque ele vinha dizendo para mim desde jovem que eu ia pregar para multidões. Então eu já tinha acostumado com aquilo, tá? Já estava na minha cabeça. Eu falei, legal, o dia que eu começar a pregar, eu vou pregar para multidões. Só eu sei quantas vezes na minha vida eu preguei. Eu, a pastora Lenita e o pastor Leonardo. E aí depois a pastora Lenita ia pregar para mim e para o pastor Leonardo. Aí e a gente ficava nessa. Sabe o que era isso? Era Deus trabalhando o meu ego. Até eu entender que o importante era fazer a obra de Deus. Não interessava se eu estava falando para multidões, se eu estava falando só para a pastora Lenita, que por acaso venha ser minha mãe, ou seja, estava pregando para minha mãe, sabe? E é isso, né, que acontecia, mas era Deus trabalhando. Era Deus trabalhando, porque se Deus tivesse me colocado ali com 20 anos de idade, eu estou com 45, se tivesse me colocado com 20 anos pregando para multidões, eu ia me achar o cara. Eu ia pensar, eu sou o cara que prega e as pessoas acham o máximo e tal. E não é isso, tá? Não é assim. Então Deus vai trabalhando, Deus precisava me queimar. A verdade é essa. O problema é que eu precisei ser queimado várias vezes. E eu espero que você não precise ser queimado várias vezes. A maior parte das sementes só precisa ser queimado uma vez, tá? Mas eu precisei ser queimado várias vezes. Porque a gente precisa trabalhar muito o nosso ego, a gente precisa trabalhar o nosso entendimento sobre várias coisas, sabe? E não espere você ser queimado de novo. Porque olha, Tati e eu, a gente tem um quadro no canal do Mentalidade Cristã, toda semana, que se chama Pelo Espírito, né? Como é que acontece o pelo Espírito? A gente ora e abre a Bíblia numa passagem que a gente não pensou antes, né? A gente pede para que o Espírito Santo nos direcione para que a gente possa pregar sobre aquilo. Deus falou 3 semanas seguidas sobre a mesma coisa. Sobre a mesma coisa. A primeira vez ele falou sobre o cedro do Líbano, né? Ele dizia que foi uma árvore muito frondosa, muito grande, que tinha sombra, vários animais, e junto ao ribeiro, e uma série de coisas e tal, chegava até o céu, uma árvore linda e tudo. E aí, o que aconteceu? Na verdade, foi o ego. E aí cortou a árvore. Tá? Cortou a árvore porque ela não estava lá por ela mesma, estava lá por Deus. Depois Deus vai e mostra uma outra passagem que fala sobre isso também, não estou lembrado qual era agora. E por fim mostrava de Nabucodonosor, também como árvore, que cortava e deixava as raízes para que ele ficasse anos ali passando por aquilo, sabe? A gente costuma brincar, dizer que é sempre só para a gente. Se as outras pessoas escutam também, está tudo bem, mas normalmente a pregação é para a gente, né? E eu estava falando sobre aquilo, eu pensei, cara, a gente vem trabalhando tanto o nosso ego ao longo dos anos, acho que a gente precisa trabalhar mais, porque Deus está dizendo que senão ele corta, né? Eu corto, e você cai. Mas o fato é que Deus tem planos para a tua vida, mas Ele quer exaltar a Ele mesmo. Ele não quer exaltar você. Na hora que você entender que você é nada, que você é pequeno e que você só precisa ser trabalhado, aí está tudo bem. Uma pregação que a gente faz muito aqui na igreja, uma oração que a gente faz muito, por exemplo, é pedir para Deus jogar luz sobre as nossas trevas. Sabe o que é isso? É você não se envergonhar de ter defeitos e pedir a Deus para mostrar quais são, para que você possa corrigi-los. Então, quando você fala, Senhor, joga luz sobre as minhas trevas,
você vai achar trevas. A verdade é que tem coisa que você botou para debaixo do tapete e você nem sabe que está debaixo do tapete. E quando você começar a falar isso, Deus vai trabalhar e vai queimar mais. E você vai ser vendido. E aí depois você vai ser acusado. E você fica lá na casa dos escravos. E aí você tem que passar por um monte de coisa para poder chegar onde Deus quer. Porque é assim, é assim. O barro é amassado. Olha, se eu fosse só para ser barro, ele estava lá no canto dele, na dele. O barro nem pediu para sair de lá, para falar a verdade. Ele estava de boa lá, ele era um barro feliz, tá? Mas estava na dele, ele não precisava de mais nada, tá? Mas o oleiro vai lá e pega, e amassa, e amassa, e mistura, e amassa, e faz, e não gosta, e quebra, e faz de novo, porque o vaso não ficou como ele queria, e amassa de novo, e faz de novo. E eu vou te dizer, você vai ser quebrado quantas vezes forem necessárias, a verdade é essa. E a gente às vezes não entende. Só que quando você passa por alguma coisa, olha para você mesmo. Olha para você mesmo e compreenda que alguma coisa em você precisa ser transformada. Nem que seja você saber perdoar quem te fez chegar naquele lugar daquele jeito. As pessoas que te chutaram, que te deram rasteira, que puxaram seu cabelo. Sabe? Que te xingaram por trás, que falaram de você. Nem que seja para isso. Ou para que você compreenda que, independentemente de onde ele te colocou, o plano dele não é te colocar lá. O plano dele é o que ele vai fazer com você por ter te colocado lá. Quem é que ele vai abençoar por meio de você? Pergunta para você mesmo isso todo dia. Quem Deus vai abençoar por meio de mim? São os meus amigos da escola? São os meus amigos do trabalho? É a minha família? São os meus filhos? É a minha esposa? Quem Deus vai abençoar por meio de mim? Porque às vezes você vai abençoar uma pessoa e essa pessoa vai falar para multidões. É essa pessoa, não é nem você. Eu estava até dizendo isso para vocês aqui no dia que o Davi foi pregar a primeira vez. Porque o Senhor já me mostrou uma imagem. Eu vi claramente o Espírito Santo me mostrando. Davi cuidando de uma igreja, Ana cuidando de outra, Benjamim cuidando de outra, né? E talvez o meu papel aqui seja pregar para 3 pessoas. Para que um dia eles 3 possam pregar para multidões. Então, sempre pensa, Deus me colocou aqui para abençoar a vida de quem? Porque você não é o centro da vontade de Deus no universo. A gente acha muito bonita a história de José, mas a gente esquece que José foi colocado lá para salvar milhares e milhares e milhares de pessoas. José não foi colocado lá para ser reverenciado pelos irmãos, porque para isso ele não precisava ter ido para o Egito. Para isso bastava ter ficado lá no cantinho dele. A semente podia ter ficado lá no cantinho dela, virar comida de passarinho. Não virar uma árvore que vai dar origem a outras árvores e a uma floresta e cuidar de outros animais, porque cada pequena coisa que a gente faz, ela no final é como uma pedra que você joga na água, ela faz uma onda, uma onda, uma onda. Então pede a Deus para mostrar aquilo que você precisa ser queimado ainda, onde você precisa ser quebrado, o que você precisa ser transformado para que você possa ser usado na vontade de Deus. Eu vou fazer uma oração para finalizar, para que Deus possa abrir o teu coração e a tua mente, porque não é fácil a gente entender onde é que estão as trevas de Deus, onde é que estão as trevas da nossa vida, para que Deus possa mostrar e transformar. Não é fácil. E não é fácil a gente ser confrontado, inclusive, porque às vezes a gente vê aquela treva e a gente só quer botar por debaixo do tapete. A gente quer fingir que não viu. Então eu vou orar para que Deus possa te mostrar e que o Espírito Santo possa te ajudar a se transformar. Senhor nosso Deus, Pai amado, eu apresento a Ti agora cada irmão, cada irmã, Senhor. Pai, o Senhor sabe os planos que o Senhor tem na vida de cada um. Eu te peço primeiro, renova os seus sonhos na nossa vida. Senhor, nós estamos aqui e nos entregamos a Ti para viver o seu propósito, para viver o seu plano maior, porque aquilo que o Senhor tem é maior e melhor. Pai, eu te peço que o Senhor mostre aquilo em nós que precisa ser transformado, para que nós possamos ser pessoas melhores, Senhor. Muda cada um de nós, Pai. Senhor, aquilo que tiver que ser transformado, transforma mesmo. Realiza os seus sonhos nas nossas vidas, Senhor. Nos trabalha realmente, Senhor, para que nós possamos ser melhores. Que nós possamos ser capazes de fazer aquilo que o Senhor espera de nós. Nos transforma total e completamente. Eu entrego a nossa vida, eu consagro a nossa vida a Ti. E eu te agradeço, Pai, por cada caminhada, cada passo que o Senhor que nos colocou para que possamos ser pessoas melhores. Obrigado, Senhor. Amém.